Desejo que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida poderosamente. Estamos iniciando aí mais uma matéria, Bibliologia. Bibliologia, a doutrina das Escrituras. Bibliologia é o estudo da Bíblia desde a sua origem, estrutura, formação, inspiração e história. É um ramo da teologia sistemática. A origem do termo, a palavra bibliologia, vem do grego biblion, que significa livros, e logos, que significa estudo, formando então o termo estudo dos livros. De Gênesis a Apocalipse, não encontramos a palavra Bíblia. Ela é de origem eclesiástica e foi aplicada às escrituras do século IV da era cristã, por João Crisóstomo, bispo da igreja de Constantinopla. A Bíblia é mais que um livro da igreja, de qualquer igreja, é um livro da humanidade. Seu conteúdo trata de um encontro com Deus que ocorre na história e no mais íntimo do coração, que se traduz em aliança, em seguimento e fidelidade a Jesus Cristo. Foi João Crisóstomo, um arcebispo de Constantinopla e um dos mais importantes patronos do cristianismo primitivo, que pela primeira vez usou o termo Bíblia para indicar o conjunto de textos que forma o livro sagrado dos cristãos. Originalmente, Bíblia é uma expressão grega que significa o plural de livro, resultando assim em livros ou coleção de livros, biblioteca. A Bíblia é, portanto, um volume só, mas que contém dentro de si diversos livros. Por exemplo, a Bíblia Católica contém 73 livros e a Bíblia Evangélica contém 66 livros. Como você já sabe, a Bíblia se divide em dois grandes blocos, o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, ou seja, o Velho e o Novo Testamento. No primeiro estão os livros escritos antes de Jesus Cristo nascer, que narram da caminhada do povo judeu junto com seu Deus. No Segundo Testamento estão os livros escritos depois de Cristo descer, narrando a caminhada de Jesus e das primeiras comunidades cristãs. A Bíblia foi escrita por 40 autores, entre 1445 e 450 a.C., livros do Antigo Testamento, e 45 e 90 depois de Cristo, livros do Novo Testamento, totalizando um período de quase 1.600 anos. A Bíblia não era dividida em capítulos até 1227 depois de Cristo, quando o professor Stephen Langdon os criou, e não apresentava versículos até ser assim dividida em 1551 por Robert Stephanus. Antigo Testamento. A quantidade de livros do Antigo Testamento varia de acordo com a religião ou denominação cristã que o adota. A Bíblia dos cristãos protestantes e o Tanakh judaico incluem apenas 39 livros, enquanto a Igreja Católica aceita 46 livros. Os 7 livros existentes na Bíblia Católica e ausentes da judaica e da protestante são conhecidos como deuterocanônicos para os católicos e apócrifos, coisa escondida para os protestantes. Por exemplo, a Bíblia Católica contém 73 livros e a Bíblia Evangélica contém 66 livros. Como você já sabe, a Bíblia se divide em dois grandes blocos, o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, ou seja, o Velho e o Novo Testamento. No primeiro estão os livros escritos antes de Jesus Cristo nascer, que narram da caminhada do povo judeu junto com seu Deus. No Segundo Testamento estão os livros escritos depois de Cristo descer, narrando a caminhada de Jesus e das primeiras comunidades cristãs. Para que a Bíblia? A Bíblia tem como objetivo principal revelar a verdade sobre a vida, ensinar, corrigir e formar na justiça, segundo Timóteo 3,16. O objetivo da Bíblia é nos ajudar a entender e perceber a Deus que se revela para a humanidade. Esses livros revelam o desejo de Deus e colaboram para que a obra de Deus seja realidade concreta na vida das pessoas e do mundo. A Bíblia é um instrumento de Deus e não um fim em si mesmo. A importância na caminhada. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Bíblia, livro da celebração da vida, liturgia cotidiana da libertação. O termo aportuguesado liturgia deriva da língua grega. Etimologicamente significa serviço público, Ilton ergon, e seus empregos são muito diferentes do grego antigo. O sentido de serviço cultual não é de longe o mais frequente. A tradução dos LXX, sigla da Septuaginta, foi responsável pela introdução do uso corrente do termo liturgia como serviço de culto religioso. De qualquer forma, é importante ressaltar que o conteúdo da palavra e o seu essencial significado está relacionado sem possibilidade de separação com ação, trabalho, serviço, diaconia.
Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Tendo falado outrora, muitas vezes, de muitos modos aos nossos pais pelos profetas. Hebreus 1. Quando chegou a plenitude dos tempos, enviou o seu Filho, Verbo feito carne, ungido pelo Espírito Santo, a evangelizar os pobres, curar os contritos de coração, como médico da carne e do Espírito, mediador entre Deus e os homens. A sua humanidade foi na unidade da pessoa, do Verbo, o instrumento da nossa salvação. Por isso, em Cristo se realizou plenamente a nossa reconciliação e se nos deu a plenitude do culto divino. Livros apócrifos. Apócrifos é o vocábulo grego que significa aquilo que é oculto, falso, sem autenticidade. São 7 livros apócrifos que foram incorporados à Bíblia pela Igreja Católica Apostólica Romana no Concílio de Trento entre 1546. E estes são os livros apócrifos: Judite, Tobias, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, e acréscimos em Esther, capítulo 10, versículo 4, e Daniel, capítulo 13, Daniel 13 e 14. Por que não foram aceitos? Não há registros históricos oficiais e extraoficiais da igreja primitiva como Jesus ou os apóstolos citando ou fazendo referência a algum dos apócrifos ou passagem deles. Embora tenha feito muitas referências ao Antigo Testamento, foram escritos nos períodos de silêncio profético. Existem ainda algumas incoerências em relação a este livro, tais como datas, reinos, referências geográficas e acontecimentos que não são confirmados pela arqueologia e pela história, deixando em dúvida a veracidade de muitos fatos e histórias narradas nesse livro, bem como suas possíveis revelações. Essa nova aliança foi uma promessa de Deus, Gênesis 3,15. Novo Testamento, acordo bilateral. O Novo Testamento é composto de 27 livros. Essa nova aliança foi uma promessa de Deus, Gênesis 3,15. Os livros que fazem parte do cânon, cana de medir ou régua, foram confirmados ao longo da história entre muitos concílios. A união da neo-igreja com o Estado foi feita no ano de 325 d.C. em um concílio organizado pelo imperador romano Constantino, primeiro concílio de Nicéia. O Papa, em exercício na época, Silvestre I, passou a ter autoridade sobre decisões políticas e religiosas. Traduções: Eusébio Sofrônio Jerônimo, conhecido como São Jerônimo pelos católicos, traduziu a Bíblia diretamente do hebraico, aramaico e grego para o latim, criando a Vulgata. No Concílio de Trento, ou Contra-Reforma, em 1542, essa versão foi estabelecida como versão oficial da Bíblia para a Igreja Católica. Em meados do século XIV, o teólogo John Wycliffe realizou a tradução da Bíblia para o inglês. Após a Reforma Protestante, a Bíblia recebeu traduções para diversas línguas e passou a ser distribuída sem restrições para as pessoas. Martinho Lutero traduz a Bíblia para a língua alemã enquanto estava escondido em Wittenberg do Papa Leão X, que queria fazer um julgamento após a publicação das 95 teses. A primeira versão da Bíblia em português foi publicada em 1681, mas a primeira edição completa foi publicada em 1753, a partir da Vulgata Latina, traduzida para o português por João Ferreira de Almeida. De acordo com a Sociedade Bíblica Unida, a Bíblia já foi traduzida até 31 de dezembro de 2007 para pelo menos línguas e dialetos 2.251 idiomas, sendo que cerca de 193 milhões de pessoas, aproximadamente, ainda precisam de uma tradução da Bíblia. Decisões do Concílio de Trento, condenação à venda de indulgência, um dos principais motivos da reforma protestante, que foi duramente questionada por Martinho Lutero. Confirmação do princípio da salvação pelas obras e pela fé, ressaltou a importância da missa dentro da liturgia católica, confirmou o culto aos santos e à Virgem Maria, reativação da Inquisição, Tribunal do Santo Ofício para investigar e julgar sumariamente pretensos hereges e feiticeiros acusados de crimes contra a fé católica. Reafirmou a doutrina da infalibilidade papal, confirmou a existência do purgatório, confirmação dos 7 sacramentos, proibição do casamento para os membros do clero, celibato clerical, criação de seminários para a formação de sacerdote, confirmação da indissolubilidade do casamento indissolúvel, medidas e decretos visando a unidade católica e o fortalecimento da hierarquia. Entendendo melhor a Bíblia, é revelação progressiva de Deus para o homem. Deus não revelou tudo de uma vez. O assunto central da Bíblia é Cristo. Por exemplo, o sentido da parábola do bom samaritano.
Gênero literário da Bíblia: parábola é parábola, história é história, provérbio é provérbio, carta é carta, profecia é profecia, apocalipse é apocalipse, por exemplo. O sentido da parábola do bom samaritano: 14 regras básicas de interpretação. O assunto central da Bíblia é Jesus Cristo. Então, conhecer o enredo do livro te fará interpretá-lo à luz desse tema. A Bíblia é a sua maior intérprete. Lucas 6,20. E levantando-se ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Antigo Testamento é interpretado pelo Novo Testamento. Não tem como entender um livro se você começar a ler pela metade. Isso torna fundamental a leitura do Antigo Testamento. Leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez ao ano. Um texto só se torna figurado quando suas possibilidades de ser literal não existem. Por exemplo, não matarás, não adulterarás, pode ser literal e não figurado. Quando Jesus diz, eu sou a porta, é figurado, porque ele não era uma porta. Cada texto possui apenas um sentido e diversas aplicações. Embora cada vez que lemos a Bíblia tenhamos uma impressão de uma mensagem nova, ela é a mesma, apenas a sua aplicação mudou. Todo o texto tem que ser entendido junto com o seu contexto. A Bíblia não é um versículo, é um livro completo. Leia a Bíblia inteira, pelo menos uma vez por ano. Características dos autores: Moisés, líder político que estudou na Universidade do Egito. Pedro, pescador. Amós, boiadeiro. Josué, general. Neemias, copeiro. Daniel, primeiro-ministro. Lucas, médico. Salomão, rei. Mateus, coletor de impostos. Paulo, rabino. Características dos lugares: Moisés, deserto. Jeremias, calabouço. Daniel, numa colina e num palácio. Paulo, dentro de uma prisão. Lucas, enquanto viajava. João, ilha de Patmos. Outros, rigores de uma campanha militar. Condições: circunstância, Davi, tempo de guerra. Salomão, tempo de paz. Circunstância: uns no auge da alegria, outros na mais profunda tristeza. Continentes: Ásia, África, Europa. Idiomas: hebraico, aramaico, grego. A Bíblia é o único livro divino e humano ao mesmo tempo. A Bíblia tem dois distanciamentos que dificultam sua interpretação. Primeiro, distanciamento causado pela natureza humana da Bíblia. A Bíblia, embora for inspirada totalmente por Deus, foi escrita por homens. Ela não caiu do céu pronta. Distanciamento temporal. O primeiro livro foi escrito há 4.000 anos e o último há 2.000 anos. Distanciamento contextual. A Bíblia foi escrita no Antigo Oriente Médio, dentro de uma cultura oriental. Povos diferentes, cultura diferente, leis diferentes, costumes diferentes. A cultura judaica de hoje é diferente daquela época. O Império Grego não existe mais. O Império Romano não existe mais. Distanciamento linguístico. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas que hoje já não existem mais: hebraico bíblico, aramaico e grego popular koiné, diferente do grego clássico que se fala hoje. Distanciamento autoral. Não podemos tirar dúvidas com os escritores da Bíblia, porque eles já estão mortos. Distanciamento causado pela natureza divina da Bíblia. A Bíblia não deixa dúvida de que é um livro em sua totalidade inspirado por Deus e tido como sua palavra. Distanciamento natural. Deus, que é o Criador soberano, atemporal, falando comigo que sou criatura limitada e temporal. Distanciamento do pecado. O pecado afetou a vida moral e espiritual do homem. O pecado embaça a nossa visão e tira-nos a clareza das revelações de Deus. No meu coração, há uma tendência a rejeitar as coisas de Deus, porque eu sou um pecador. Como vencer a distância que nos separa da Bíblia? Orar e labutar, porque a Bíblia é divina, nós temos que orar. Porque a Bíblia é humana, nós temos que labutar. A Bíblia é inerrante, mas não fácil de se compreender. Existem algumas coisas na Bíblia que são muito claras. Por exemplo, o futuro. A Bíblia diz que Jesus vai voltar, haverá ressurreição dos mortos, juízo final, e a igreja entrará na eternidade para viver com Deus para todos sempre. A pergunta é: qual é a sequência desses acontecimentos? A Bíblia não é clara. Por isso, alguns dirão que Jesus vem primeiro e depois começa a grande tribulação. Pré-tribulacionista. Outros dirão: a tribulação começa com a igreja na terra e na metade dela. A igreja será arrebatada. Meso-tribulacionista. Outros dirão: a igreja passará por toda a tribulação. Pós-tribulacionista.
A importância das traduções. O próprio grego e hebraico bíblico permite que um texto tenha mais de uma interpretação. Por exemplo, a frase "o amor de Deus", "o meu amor por Deus" ou "o amor de Deus por mim". Pelo amor de Deus, não faça isso. Pelo amor que você tem por Deus. Eu fui salvo pelo amor de Deus, pelo amor que Deus tem por mim. A obra do Espírito Santo na interpretação. Sem o Espírito Santo, estamos impossibilitados de estudar a Bíblia. Nesta área de interpretação, o Espírito Santo fez 3 coisas. Revelação. Ele revelou a verdade de Deus. Inspiração. Ele inspirou os escritores da palavra de Deus. Iluminação. Ele ilumina o nosso entendimento hoje para entendermos o que os textos querem dizer. Então, hoje seria correto afirmar que não existem mais revelações inspiradas, porque qualquer revelação inspirada teria que ser acrescentada à Bíblia. Hoje nós temos somente a iluminação daquilo que já foi escrito e inspirado. A Bíblia é o livro mais bem conservado, preservado e confiável do mundo. Não somente pela sua autoria divina, mas também pela preservação do próprio Deus, que não apenas inspirou homens para redigi-la, mas guiou outros homens para que a preservassem e para que chegassem até nós. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15:4. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma matéria. Esperamos que tenham gostado dessa viagem ao mundo da bibliologia, cheia de encantos e descobertas, e que abra um leque para você buscar e buscar e buscar ainda mais. Que Deus te abençoe e até a próxima lição.